Oi, gente, vamos dar início às nossas videoaulas que vão abordar o conteúdo de hidráulica. Primeiro, eu queria apresentar para vocês o grupo PET. É um grupo do Ministério da Educação, do MEC, e é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O PET Engenharia Civil NB é tutorada pela professora Fabiana. E o nosso objetivo é aproximar os alunos dos professores e promover um enriquecimento na comunidade acadêmica. Por isso, nós estamos realizando essas videoaulas de diversas matérias. Inclusive, acessem o nosso canal para vocês verem se vocês estão com dificuldade em outra matéria que a gente já tenha ensinado aqui, já tenha dado explicação. E na matéria de hidráulica, nós vamos abordar a matéria é dividida em 4 módulos. Nós vamos abordar superfícies livres, energia específica, quantidade de movimento, escoamento permanente uniforme. No módulo 2, escoamento variado, orifícios, vertedores e compostos. No módulo 3, condutos forçados, máquinas hidráulicas. No módulo 4, transientes hidráulicos e rede de condutos. Dessa forma, nós vamos abordar todos os principais tópicos dados em hidráulica. Então, vamos começar com a nossa aula de escoamento de superfície livre. Nessa aula, a gente vai dar uma introdução ao assunto e nós vamos definir, classificar e falar da equação de energia. Os parâmetros dos canais em relação à sua geometria. Possuem uma área molhada, que é a área do líquido ocupada pelo líquido. O perímetro molhado, que é a fronteira do canal, ou seja, o fundo e as paredes que estão em contato com o fluido. Então, se o canal tem paredes que vão além do que está sendo ocupado pelo fluido, elas não vão fazer parte do perímetro molhado. O raio hidráulico é a área dividida pelo perímetro. A altura da água, o tirante da água, é a distância entre o fundo do canal até a superfície. Então, numa distância vertical. Então, ela é dada pela essa letra Y aqui. Enquanto que a altura de escoamento, ela é perpendicular ao canal. Então, ela abrange toda a lâmina da água que está passando aqui, ó, nessa seção perpendicular. A largura de topo se refere à largura que um canal pode ter. E a altura hidráulica, ou a altura média, depende... É a altura que você tem ao você ter um canal retangular. Então, por exemplo, você pode ter um canal prismático ou de uma seção qualquer. Então, você pega a área molhada, divide pelo comprimento, né, pela sua largura de topo, e você vai ter a altura que teria essa lâmina d'água se você estivesse em um canal retangular. A declividade de fundo é a declividade do canal. Declividade piezométrica ou da linha da água é a declividade da água. E a da linha de energia é a energia, é a variação da energia, né, devido às perdas ao longo do escoamento. Montante e jusante são os conceitos em relação à direção do escoamento. Então, por exemplo, se temos um escoamento nessa direção, aqui é a jusante e aqui é a montante do escoamento. Esses conceitos parecem ser meio difíceis de serem fixados todos de uma vez, mas ao longo do curso a gente vai falar bastante neles. Então, você vai absorver esses conceitos sem problema nenhum. Tipo de escoamento. Vamos lá. O escoamento de superfície livre ele pode ser classificado de acordo com o tempo. Então, é um escoamento permanente ou não permanente. O escoamento permanente tem uma velocidade constante. Então, a vazão ela é constante também. Isso faz com que os parâmetros que a gente falou acima, como área molhada, perímetro, eles não se alteram ao longo do tempo. Enquanto o escoamento não permanente, ele tem uma variação na velocidade. Por exemplo, uma onda de cheia vai fazer com que todos os parâmetros se alterem. Também pode ser classificado de acordo com o espaço. Então, nós temos o escoamento uniforme, que a velocidade
é paralela ao fundo do canal. Então, nós temos aqui a velocidade indo paralela ao fundo do canal. Só que, por algum motivo, tem um obstáculo, alguma coisa que faça mudar o comportamento do meio, né? Do comportamento do fluido. Nisso, você passa a ter um escoamento variado. Ele pode ser gradualmente variado. Então, a velocidade deixa de ser paralela, só que ela leva um grande espaço para alterar a sua altura de lâmina da água. Só que num gradualmente, rapidamente variado, num escoamento rapidamente variado, você vai ter uma mudança brusca da altura da coluna da água, gerada por um ressalto. E depois você tem um escoamento uniforme de novo. Então, gradualmente você vai ter um remanso e rapidamente variado você vai ter um ressalto. Ou ocasionado por uma queda brusca, mudanças no comportamento devido a qualquer interferência no canal. Vamos lá, nós temos o número de Reynolds, que também geram classificações. O número de Reynolds é uma relação entre a inércia e a viscosidade. De acordo com ele, nós temos escoamento laminar, turbulento ou de transição. O número de Froude é uma relação da inércia e da gravidade. De acordo com ele, nós vamos ter um escoamento subcrítico e crítico. A gente vai abordar muito esses conceitos ao longo do curso e eles são números muito importantes para a gente guardar. Bom, o escoamento de superfície livre, ele é um escoamento que ocorre em canais, onde a superfície está livre em contato com a pressão atmosférica, atuando na superfície do líquido. Então, a pressão no topo sempre vai ser a pressão atmosférica. E o escoamento se dá pela ação da gravidade. Bom, existem canais naturais, que são cursos de leitos de rio, que são cavados naturalmente pela natureza. E existem canais artificiais, que são construídos para canalização, para distribuição de água, feitos pelo homem. Os canais podem ser prismáticos, com comprimento de seção reta e declividade de fundo constante, ou não prismáticos. Geralmente, canais naturais são não prismáticos, por ser muito difícil você ter uma declividade constante e uma seção bem definida, enquanto que os construídos pelo homem prezam pela declividade constante e comprimento da seção reta. Bom, a equação da energia. A equação da energia é a relação entre a carga de pressão e a energia cinética. Se nós temos que a linha piezométrica coincide com a linha d'água do canal, isso acontece para canais com aceleração desprezível e canal de baixa declividade. Nós temos que a energia é dada pela altura, né? Energia potencial, mais a lâmina da água, mais a carga da energia cinética. Bom, distribuição de velocidades e pressão. Bom, a velocidade em um canal não é uniformemente distribuída. Isso acontece por quê? Porque o canal ele tem o fundo e as paredes que têm atrito com o fluido. Então, isso vai criar uma tensão de cisalhamento, fazendo com que a velocidade não seja constante ao longo do canal. Então, nós temos que para você calcular uma velocidade média e facilitar os cálculos, você tem que usar uma velocidade dada pela média entre a velocidade a 20% da altura do canal e a 80% da altura do canal. Ou, às vezes também é utilizado, a velocidade pode ser aproximada com a velocidade encontrada em 40% da altura. Isso também pode ser uma aproximação válida. Aqui nós temos um exemplo da curva que a velocidade pode fazer ao longo do canal, né? Da seção do canal. Bom, para você ter uma velocidade mais próxima do real, a gente faz a integração dessa curva, né?
e divide pela altura, tendo uma distribuição uniforme dessas velocidades. Aqui, fazendo a integração, dividindo pela altura, mas como a velocidade não é uniformemente distribuída por causa das paredes do canal, nós temos que usar fatores e coeficientes de correção, que é dado pelo alfa e pelo beta, que geralmente possuem essas variações. A pressão. A pressão é dada pela carga de pressão, pelo efeito hidrostático, né? Mas há efeitos centrífugos. Por exemplo, se você tem um canal que vai sofrer uma queda, você vai ter uma curva nele. Então, isso vai alterar a distribuição da pressão, fazendo com que ela aumente ou diminua de acordo com a curva que você vai implantar no canal. Bom, vamos para o nosso exemplo. A gente tá, o exercício fala que é um escoamento bidimensional em um canal retangular largo, cujo perfil de velocidades é mostrado na figura abaixo. Então, com esse perfil de velocidades, nós vemos que a velocidade no fundo é igual a 0,3 metros e a velocidade em 1,2 metros é igual a 0,6 metros por segundo. Ele fala aqui que o perfil de velocidade pode ser aproximado por uma parábola e que a viscosidade da água é 10 a menos 6. Bom, como ele diz que o escoamento pode ser aproximado por uma parábola, nós pegamos a equação dela e no fundo do canal a velocidade é zero, a altura é zero. Então, igualando todos os termos, nós temos que C é igual a 0,3. Bom, como nós estamos em física, quando a velocidade, derivando a velocidade no seu ponto máximo, a sua derivada é igual a zero, certo? Então, nós vamos derivar a equação da velocidade. Derivando, nós temos essa equação. E no ponto máximo, nós temos que isso é igual a zero. Com isso, nós conseguimos achar uma relação entre os coeficientes. E temos que B é igual a menos 2,4A. Substituindo no valor que a gente tem da parábola, que quando a altura é 1,2, a velocidade é 0,6 metros por segundo. Então, substituindo esses valores aqui e substituindo o valor de B por esse encontrado aqui, nós temos que A é igual a menos 0,2 e B é 0,5. Com isso, nós achamos todos os coeficientes e temos essa equação. Então, com essa equação, a gente joga nas equações anteriores, né, que a gente falou para encontrar a velocidade média e para encontrar os fatores de correção também. Então, a gente tem que a velocidade média é 1 sobre y, a integral da equação da velocidade. Nós temos essa fórmula que a gente encontrou aqui, né, que é essa daqui. Então, integrando, nós temos que a velocidade média é 0,5 metros por segundo. O fator de correção alfa é 1,08 e o beta é 1,03. Então, a gente vê que esse valor ficou bem aproximado assim, tem uma correção bem baixa, então é uma velocidade média aceitável. Com isso, nós terminamos nossa primeira aula de hidráulica. Queremos agradecer por você ter assistido e falar que nós vamos divulgar vários outros vídeos dessa matéria. Então, se você tem alguma dúvida, mande para o nosso e-mail, petencunb@gmail.com. Avise os colegas da sua sala, para que eles também possam tirar as dúvidas deles e estudarem melhor. E queria agradecer a Ilana por ter feito essa apresentação. E eu esqueci de me apresentar no começo, mas eu sou a Jordana e vou estar dando esse curso aí de hidráulica. Muito obrigada!
Até a próxima!